Sejam bem-vindos à nossa Semana da Produtividade. Gente, que alegria estar aqui. Ontem nós tivemos um primeiro dia maravilhoso com o Padre Júnior, falando sobre a espiritualidade, como isso pode te ajudar no equilíbrio de vida. Olha, quem não viu, pode ver ainda, é só depois que assistir esta live, você pode voltar lá e assistir com o Padre Júnior, olha que beleza. E hoje nós temos um segundo dia muito especial. A Semana da Produtividade hoje vai descobrir tudo que um nutrólogo pode falar e nos ajudar a sermos mais produtivos. Por isso que eu tô aqui com o meu amigo, Dr. Lindbergh Mendes, que é nutrólogo e ortopedista. Pode, nutrólogo e ortopedista, gente, né? Que coisa bacana. Pra quê? Pra nos ajudar a entender como é que a gente pode ter mais equilíbrio de vida, como é que a gente pode cuidar da nossa alimentação, do nosso físico, do nosso corpo, da nossa mente. É uma maravilha. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com seus espectadores aí, essa comunidade bacana. Vamos ter um bate-papo bacana hoje. Vamos. E falar em bate-papo bacana, muita gente deve estar assim, vixe, vai falar da minha alimentação, vai falar dos exercícios físicos, nossa, vai falar do meu equilíbrio de vida, de tanta coisa. Lógico, muita coisa atrapalha a produtividade da gente, né? Às vezes a gente está vivendo um mundo tão estressante, com tantas atividades, que a gente acaba sendo improdutivo quando a gente gostaria de ser produtivo, né? Na sua visão, Dr. Lindbergh, o que tem atrapalhado a produtividade das pessoas? Você que recebe tanta gente no seu consultório, o que você tem percebido que tem atrapalhado esse equilíbrio de vida, tem deixado as pessoas, às vezes, até, entre aspas, doentes, né? Sim. O que você pode me dizer sobre isso? Eu até tiraria as aspas, acho que pessoas têm ficado doentes mesmo. Quando a gente fala em pessoas doentes, a gente precisa pensar um pouquinho no conceito de saúde. O que é saúde? E a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde não como a ausência de doença. Então, eu ter um exame normal não significa que eu sou saudável. Saúde, para a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar biopsicossocial, ou seja, um bem-estar biológico, então eu tenho que estar com o meu organismo funcionando bem, o meu bem-estar psicológico, eu tenho que estar com a minha saúde mental em dia, e o meu bem-estar social. Então a vida social que eu levo, já que todos nós vivemos em sociedade, ela também é essencial para esse bem-estar, para essa saúde. Então, ser produtivo, para mim, é a consonância, o equilíbrio entre esses três pilares, esse bem-estar biológico, psíquico e social. Tem uma coisa interessante que eu sempre digo isso para as pessoas, principalmente para os empresários, gerentes, líderes, né? Porque eles pensam assim, eu não posso tirar férias, eu não tenho tempo para isso, porque eu preciso trabalhar e fazer as coisas andarem, e acaba que, no fundo, ele está buscando a produtividade, mas às vezes a mente está tão cansada, sim, a alimentação está tão complicada, os exercícios físicos já nem o fazem mais como deveria fazer, e acabam que isso vai tornando eles improdutivos e fazendo com que, inclusive, seus pontos fracos e suas vulnerabilidades apareçam mais ainda. Sim. Não é isso mesmo? Sim. Eu costumo brincar, eu tenho muitos pacientes que também são líderes, são empresários, como você, sim, né? Sim. Eu costumo falar que nós somos a principal empresa que nós temos, né? Então, assim, administrar-nos é tão importante quanto administrar o que a gente trabalha, o que a gente tem. Então, assim, se a gente quer que a nossa empresa produza, a gente faz ali os momentos de pausa, de revisão de processo. Então, e os nossos processos? Qual é o momento que a gente está pausando? Qual é o momento que a gente está revisando o processo? Qual é o momento que a gente está refazendo processos? Então, nós somos uma empresa. E é a administração da nossa vida que vai levar essa empresa à prosperidade ou não. É muito interessante essa analogia. Eu sempre digo o seguinte, parar, né? Ter esse momento de parada. Então, eu já como cliente seu, a gente tem isso, a gente vai lá fazer a parada e você nos dá aquele monte, gente, de exames para fazer,
E uma das coisas que, como mentor de produtividade, eu sempre digo para os meus clientes também era: faça os seus exames. Quais são os seus indicadores de saúde, né? Como é que tá esses indicadores? Porque se eu não olho, né, minha glicose, se eu não olho ali como é que tá meu sangue e tantos outros exames, qual que é a importância da pessoa se preocupar com isso e que isso seja periódico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Primeiro, para mim é tipo um raio-x, um diagnóstico, né? Sim. Você chegou ali, você vai fazer o raio-x, o diagnóstico a partir dos exames e eu vejo assim, tem gente que eu fiz há 3, 4, 5 anos atrás. É assim mesmo? É há 5 anos? Tem que ser anual? Fala um pouquinho disso pra gente. Você falou uma palavra que para mim é chave: indicador. Se a gente está falando que nós somos uma empresa, nossa principal empresa, se a gente tem empresa, a gente quer ter indicador. A gente precisa avaliar isso. E os nossos exames são os nossos indicadores, exatamente como você falou. Então, assim, não existe um padrão de exames que a gente peça para todo mundo. Aquela conversa no consultório, que é o que a gente chama de anamnese, essa entrevista médica, vai me dar uma noção do que eu posso desconfiar que tenha alterado na sua rotina. Então a gente questiona sobre sua alimentação. Eu vejo, olha, Gregório não consome muita fonte de vitamina B12, então deixa eu dosar a vitamina B12 dele. Gregório está muito estressado, eu tenho alguns hormônios que se alteram muito com o estresse, então deixa eu dosar esses hormônios. Então a gente não tem uma receitinha de bolo, por isso que essa conversa, esse bate-papo precisa ser tão aprofundado, para eu conseguir perceber quais os indicadores que são importantes no seu caso, da mesma maneira que cada empresa tem seus indicadores. Sim. Então, cada pessoa tem os seus indicadores. Obviamente, a partir dos 40 anos, já tem alguns protocolos de check-up, os check-ups que a gente fala. Por exemplo, as mulheres precisam começar a fazer mamografia, ultrassom das mamas, os homens precisam começar a dosar o PSA, que é um antígeno da próstata, mas não tem um protocolo para pacientes jovens. Então, depende muito da queixa, do que aquele paciente me traz. Mas o que a gente precisa saber é: tão importante quanto esse exame é a queixa que você me traz. Na verdade, eu brinco muito que quem não sabe o que está procurando não vai saber o que acha, né? Então, os exames, eles são guiados pela sua queixa, pela nossa conversa. É muito comum, eu estava falando isso mais cedo até no meu Instagram, dessa queixa de cansaço hoje. É muito comum o paciente chegar e me procurar e falar assim: Lindbergh, eu queria um suplemento, um remédio para o cansaço, eu estou esgotado, eu estou sonolento. E o cansaço, ele é multifatorial, já falando um pouco em produtividade. Sim. Então, a gente precisa achar a causa desse cansaço. É uma deficiência de vitamina, de minerais, que pode ser realmente uma deficiência da alimentação, é o exercício físico, o excesso dele ou a falta dele, ou a execução de uma maneira incorreta, que também pode gerar um cansaço. É um estresse, é uma ansiedade, é uma depressão que deve ser diagnosticada. Então, o cansaço, da mesma maneira que a produtividade, ela é multifatorial. É o que a gente estava falando. Se a gente tem um conceito de saúde mais amplo, você pode estar com seus exames normais. Se você não está bem no seu seio familiar, dificilmente você vai ser produtivo, né? Sim. Então, assim, se a gente pegar esse conceito de saúde de uma maneira mais ampla, a gente traça o conceito de produtividade também para uma maneira mais ampla. Saúde, ela tem que deixar de ser vista como só ausência de doença. Se eu quero potencializar meus resultados, eu quero potencializar minha produtividade, eu tenho que potencializar minha saúde, né? Então, é interessante, né, potencializar a minha saúde, né? Algumas coisas que você colocou aí que são muito importantes. Eu, por exemplo, me lembro, né, quando eu te procurei, eu estava com uma dificuldade, né, uma certa cansaço, também estresse, tive um problema do estômago. E eu sempre digo o seguinte, né, vamos falar um pouco da alimentação, né, porque a alimentação tem a ver com produtividade, eu ser produtivo, de eu ter equilíbrio de vida. Tudo a ver, né? Porque a partir do momento que eu não me alimento bem e adequadamente, e às vezes naquela correria de trabalho você esquece de se alimentar, de parar, que você tem que estar ali na mesa, não engolir a comida, né? Mas parar, e também o que você come, né? Porque o que você coloca pra dentro de você, né? Aquilo que você come adequado, eu sempre tinha muita dificuldade de comer folhas, frutas, verduras, mas tive que aprender. E depois que eu aprendi, eu gostei desse negócio, sabe? A gente toma gosto. A gente toma gosto. Eu falei, esse negócio é bom. Por que eu achava que isso não era tão bom, né? Que só a carne que era bom, né?
e quase que eu mato ele, depois tirou um pouco da minha carne, né? Só deixou no horário, mas o negócio foi muito bom e quando você vê os resultados são maravilhosos. Mas isso tudo influencia a produtividade, porque senão, o que você falou, a gente fica mais cansado, a gente fica sem energia, a gente fica sem intensidade para poder dar o retorno que a gente precisa na vida profissional e também na vida pessoal, né? Às vezes atrapalha até o libido, não é isso? Sem dúvida. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa alimentação, do que você percebe, né? As pessoas que, por exemplo, podem estar nos assistindo, estão com dificuldade de se alimentar bem, o que você diria para elas? Sim. Eu falo assim, a gente tem que ir primeiro nos conceitos básicos. Sempre que a gente fala de alimentação, a gente fala muito em caloria, né? Isso tem muita caloria, isso tem pouca caloria, isso tem caloria vazia, como a gente fala do álcool. E o que é caloria? Aí geralmente quando a gente pergunta para o paciente, fala, mas você não está me dando muita caloria? Fala, tá, mas o que é caloria? Não sei, é aquele negócio que engorda ou que emagrece. Então assim, cada alimento tem sua caloria, tem sua tabela nutricional ali com suas calorias. E qual que é o conceito de caloria? Caloria é energia. Então uma caloria é a energia necessária para aumentar em 1 grau a temperatura da água. Então quando a gente vai lá no conceito básico, ou seja, se alimento tem caloria, alimento tem energia. Então alimento é energia. O que eu estou dando para o meu corpo é energia ali. Então, agora as maneiras que eu vou utilizar essa energia, aí vai depender da maneira como eu me alimento. Porque para eu utilizar corretamente essa energia e mandar essa energia para os locais certos, eu preciso ter toda uma cadeia de vitaminas e minerais. Então, não adianta eu dar uma caloria se eu não tenho a vitamina necessária para ajudar a quebrar aquela caloria, aquela energia e mandá-la, enviá-la para onde eu preciso. Entendeu? Então, se eu comer só um tipo de produto, e aquele tipo de produto tem determinada caloria ou determinada vitamina, né? E outro produto que eu deveria estar comendo dele, não comer, isso vai me atrapalhar de alguma maneira. É mais ou menos isso? Sem sombra de dúvidas. As deficiências é porque elas estão, na verdade, todas interligadas. Então, assim, para você absorver a vitamina B12, você precisa de uma outra vitamina. Se você não tem aquela vitamina, não adianta você consumir a vitamina B12, não adianta eu repor para você só a vitamina B12. Sim. Então, assim, se a gente pensar, é tentar ter uma alimentação a mais diversificada possível. Em termos de cores, por exemplo. O que determina a cor dos alimentos é o conjunto predominante de vitaminas e minerais que ele tem. Então, quanto mais sortido o meu prato em termos de cores, mais variado eu tenho ali vitaminas e minerais. A mesma coisa nas frutas, por exemplo. Então, quando eu quero que o meu paciente varie as vitaminas e minerais das frutas, eu falo, olha, tenta variar a cor das frutas. Não precisa se aprender qual fruta tem cada vitamina, o que tem cada uma, não. Se você está consumindo frutas de cores diferentes ao longo do dia, ao longo da semana, você está variando vitaminas e minerais. E assim, a gente precisa entender que às vezes, com essa correria, tá muito na moda falar em suplemento, né? E o próprio nome já diz, suplemento é aquilo que eu não consigo através da minha alimentação. Então, o suplemento ele vem para complementar uma alimentação balanceada, mas a nossa absorção ela sempre vai ser maior e mais eficaz através da alimentação. Então, o que eu vou suplementar é aquilo que eu não consigo através da minha alimentação. Mas, infelizmente, não tem saúde em cápsula, não tem saúde em potinho de suplemento. Verdade. É uma coisa que a gente conquista todo dia. Verdade. Doutor Lindbergh, uma outra coisa que a gente também tem que estar muito atento na produtividade, a gente diz isso, né, para as pessoas, é a questão do físico, dos exercícios físicos, né? A gente fala aí da questão da musculatura, o quanto que isso é importante. Eu queria colocar isso um pouco também para as pessoas, né? Porque assim, tem que fazer exercício físico, a gente tem isso. Alguns especialistas falam assim, se você fizer meia hora de caminhada, todo dia resolve. Mas resolve em condições normais, né? Mas e se a pessoa realmente tiver com a energia baixa, resolve também? Sim, então... a gente tem que pensar que eu falo que exercício é remédio, né? E da mesma maneira que o remédio tem que ser individualizado, o exercício, o plano de exercício também. Então, lógico que a gente tem recomendações gerais para a população em geral, que geralmente a gente fala que atividades físicas de moderada intensidade. O que é uma atividade física de moderada intensidade? É aquela que sua fala não fica entrecortada. Então você conseguiria falar o telefone e estar fazendo sua atividade ao mesmo tempo. Isso é uma atividade física para a gente ter uma noção moderada. Sim. 150 minutos
de atividade física moderada por semana para a população em geral, então a gente está falando de um público saudável, seria suficiente para manutenção de saúde. A gente não está falando de melhora de performance, a gente está falando de manutenção de saúde. Agora, realmente, quando a gente fala de mais produtividade, mais energia, a gente pensa justamente no que você falou em musculatura. Quanto mais músculo eu tenho, mais alto é o meu metabolismo, mais energia eu tenho, mais disposição eu tenho. E aí quando a gente fala... Desculpa. Não, só lembrando uma coisa, que eu me lembro lá no seu consultório lá, a gente tem aquele negócio de massa magra e massa gorda, não é? Porque às vezes eu gostei desse negócio, que quando eu cheguei lá ele falou assim, nossa, a sua musculatura cresceu, a barriga diminuiu, é mais ou menos assim, né? Sim. E você tem mais músculo. Sim. Isso é fruto, é resultado de quê? De uma alimentação sadia e de bons exercícios, não é isso? Exatamente isso. Quando a gente fala em ganhar músculos, aí eu falo em exercícios resistidos, exercício de força. Então eu tenho que fazer força para eu ganhar músculo. Então assim, eu costumo falar, se você me perguntasse quando eu comecei lá há 7 anos, qual o melhor exercício, eu falaria igual a gente aprende, né? A musculação é o melhor exercício, porque aumenta a massa magra, diminui a massa gorda, melhora o condicionamento cardiovascular. Hoje, se você me faz essa pergunta, Lindbergh, qual é o melhor exercício, e eu ouço isso muito no consultório, minha resposta já é outra. Já é o melhor exercício aquele que você faz. Então, se você dá conta só da caminhada, a caminhada é o melhor exercício. Se você dá conta de ir à academia, para você é o melhor exercício. O que a gente precisa ter é consciência. E eu costumo falar que a gente precisa ser coerente. Não dá pra gente acreditar que fazendo caminhada a gente vai ganhar músculo. Então, ok, o que eu dou conta de fazer é a caminhada, ok, é melhor do que estar parado, sem sombra de dúvidas, e traz benefícios à saúde. Sim. Mas você não vai ganhar músculo. Então, como eu falei, a gente precisa ser coerente. Então, o melhor exercício é aquele que você faz, só que você tem que saber o que você está buscando, se você está com uma rotina coerente com aquilo que você está buscando. Da mesma maneira como a gente falou na administração dessa empresa. Você tem suas metas, você tem que saber se você está coerente na busca dessas metas para atingi-las. A mesma coisa com a nossa saúde. Você estabelece metas e tem que saber se a sua rotina está coerente com ela. É simples assim. Ou não tão simples, né? Sim. E eu sempre digo, gente, quando a gente fala produtividade, muita gente pensa assim, eu quero dar o melhor de mim, eu quero ser produtivo, eu quero crescer, amadurecer, mas eu fico cansado, daqui a pouco eu começo e não termino algo, protelo. Então, esse requisito da energia, eu sempre digo o seguinte, para conquistar qualquer coisa na vida, no trabalho hoje, tem se exigido muita intensidade. Eu uso 3 palavras, energia, foco e intensidade. Você imagina você falar dessas 3 palavras sem falar numa alimentação saudável, sem falar num exercício saudável, numa mente saudável. E olha que o mundo às vezes nos coloca em situações, você levantou algumas coisas como ansiedade, que às vezes atrapalha tanto, né? Ansiedade, o estresse, o cansaço, e tratar disso é fundamental. Então, por isso que a gente falou ontem da espiritualidade, em muitos momentos você tem que parar, você tem que ir para o exercício físico, você tem que ir para uma boa leitura. O hobby, por exemplo, até para a cabeça, para descansar a cabeça. Me lembro que, né, uma época na conversa nossa lá, você falou, Gregório, você tem que cuidar de você. Lembra, você tem que cuidar de você também. Não é só cuidar disso, cuidar daquilo, você tem aquele monte de gente que você ajuda e tal. Mas e aí? E você está cuidando de você? Tem tempo para você? Isso é importante, não é verdade? Sem dúvida. Eu falo que nós temos alguns pilares para uma saúde, vamos dizer, uma saúde de produtividade. Então, se a gente precisa ter um padrão de sono adequado, a gente precisa ter um manejo do estresse. Então, ninguém está livre de uma rotina estressante hoje. O diferencial é como a gente maneja isso. Todos nós vamos falar. Ansiedade, ela é normal, desde que ela não seja patológica. Todos nós temos. Estresse, todos nós vamos passar. Mas como que eu estou manejando isso? Se eu tenho uma alimentação balanceada, uma rotina de sono adequada, uma vida sexual saudável, sexualidade é saudável, espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com religião. Para nós temos uma prática religiosa, mas não necessariamente com isso. E do autoconhecimento. Então, se a gente procura, eu falo que assim, o corpo grita, né? Nosso corpo dá sinais. Se a gente passar a nos conhecer ou pelo menos parar um pouco para nos ouvir, a gente escuta os sinais que o corpo está dando. E cada vez ele grita mais alto. Se a gente não escuta, ele grita mais alto, até que chega um momento que a gente ignora totalmente e aí ele tem que
nos dá uma estafa ali pra gente parar, ele nos obriga a parar. Então é muito melhor parar voluntariamente e se cuidar, porque aí essa parada não significa interromper com as outras atividades, a gente consegue incluir o autocuidado na nossa rotina. Mas se a gente não escuta esses sinais, chega num determinado momento que o corpo obriga a interromper a nossa rotina e daí a gente se cuidar primeiro para depois continuar, né? E essa questão do sono, você tocou num assunto importante que é o sono, né? Muita gente pode perguntar, eu tô dormindo mal, né? E às vezes eu acordo à noite, não consigo dormir, tô pensando no trabalho, tô pensando nos problemas, vem as preocupações. O que o sono, essa má qualidade do sono tá querendo dizer? Sim. A gente precisa interpretar muito bem isso, porque o sono ruim, existem diferentes padrões para isso. Então o paciente, quando ele chega e me fala, Gilberto, eu durmo mal. Mas o que é esse dormir mal? É demorar para dormir? Então assim, você tem o que a gente chama de insônia de iniciação, você deita e demora para iniciar o sono, ou esse sono ruim é demorar para se desligar. Eu durmo, Lindbergh, mas eu tenho a sensação de que eu estou escutando tudo que está acontecendo. Ou eu durmo, mas um sono muito leve e qualquer coisa me acorda. Ou eu acordo várias vezes na noite. Então, cada padrão de sono tem uma interpretação diferente. Então, talvez você não faça aquela higiene do sono que a gente fala que é correta, que é preparar o seu cérebro para dormir. Então, eu lembro que a gente comentou uma vez sobre isso no consultório. O seu cérebro tem que entender que a sua cama é para dormir. Se você assiste TV, assiste o jogo de futebol deitado na cama, e aí não adianta você querer desligar o jogo, virar pro lado e dormir, que provavelmente seu cérebro não tem uma chavinha que fala, pronto, ganhei o jogo, sou campeão, agora eu posso dormir. Não é assim que funciona. Sim. Então o cérebro ele tem que entender que você está entrando em processo de adormecer. Sim. Nós temos um ciclo circadiano, só que a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, não respeita esse ciclo. E nossos hormônios, eles são ditados por isso. Por volta das 18 horas do entardecer, a gente tem uma queda de alguns hormônios, cortisol, por exemplo, que é nos preparando para dormir. Daí, por exemplo, o motivo daquelas pessoas que trabalham, que fazem turnos noturnos, terem mais problemas de saúde, por exemplo, e viverem menos. Olha para você ver. Quer dizer, olha, tudo isso, gente, afeta a nossa produtividade. Vamos pensar o seguinte, digamos que o pessoal que está nos ouvindo, né, na cabeça deles passa o seguinte, o que eu posso fazer para ser produtivo? Se você fosse resumir, dar algumas dicas como nutrólogo, né, e como ortopedista, se você fosse dar algumas dicas para eles, né? Sim. O que você faria, né? Algumas dicas que poderiam ajudá-los, né? Nessa semana da produtividade, para eles falarem, opa, não, essa eu vou pegar, essa eu vou fazer, essa aquela eu vou fazer. O que você daria de dicas para eles? Perfeito, vamos lá. Primeiro, como você falou, como ortopedista, a gente tem que entender que o nosso corpo foi feito para se movimentar. Se você não está se movimentando, ele não vai funcionar bem, ele não vai ser tão produtivo quanto ele pode. Mas tem gente que movimenta só a boca. Ou o braço, né? No garfo. No garfo. Então a gente precisa se movimentar, Gregório. Estudos recentes mostram que a inatividade física, ela muitas vezes tem sido mais perigosa do que o sedentarismo. Qual que é a diferença disso? Inatividade é aquela pessoa que passa a maior parte do dia sentada. Então, assim, definir intervalos, a cada 1 hora eu vou passar 5 minutos de pé, meu sangue vai circular melhor, eu vou lubrificar minhas articulações. 40%, tem um estudo americano que mostra que 40% das pessoas que chegam nos consultórios médicos com queixa de cansaço, elas estão apenas desidratadas. Então, muitas vezes a gente esquece da famosa água, o simples e eficiente. Por falar nisso, né? Então a gente tem que começar pelo básico. Então tem uma continha bem simples que a gente faz. Pega seu peso, multiplica por 40 ml, essa é a quantidade de ml de água que você tem que tomar no dia para ter uma hidratação adequada. Quando a gente fala de água, não é suco, não é refrigerante, não é cerveja, é água pura. Ah, pode água com gás, Gilberto? Pode, é água. Desde que seja água, a gente precisa dessa quantidade. Observar seu sono e ter uma alimentação variada e em cores variadas, como a gente falou, e periódica. A gente tem que entender que a própria digestão, especialmente a digestão das proteínas, ela aumenta em 15% nossa taxa metabólica. Então, se eu fico longos períodos sem comer, meu metabolismo naturalmente vai diminuir. Então, assim,
Nosso organismo é muito inteligente, né? Sim. Como a gente falou, se a alimentação é energia, se eu não estou dando energia, eu vou entrar no modo de economia ali. Aquele modo de economia de bateria do celular, quando a gente está com pouca bateria, o que a gente faz? A gente gasta mais rápido? Não, a gente coloca no modo economia. Sim. O corpo faz exatamente a mesma coisa. Se ele não está me alimentando, se ele não está me dando energia, deixa eu economizar um pouquinho, então eu vou simplesmente diminuir minha rotatividade ali e aí eu vou ter uma menor produtividade. Então assim, hidratar-se, movimentar-se, ter uma alimentação em curtos períodos, com intervalos mais curtos e variada, e sempre a presença de um pouco de proteína, seja a carne, seja o queijo, seja um suplemento se for necessário, e obviamente verificar com periodicidade seus exames, seus indicadores, se está tudo bem. Olha que maravilha. Gente, hoje em dia, todo mundo nos exige performance. Se você for olhar, se você é casado, quando eu falo performance, não é só performance sexual, estou falando performance, você tem que ser um bom esposo, uma boa esposa, tem que dar o melhor de si, né? Os filhos exigem, mas quando você chega no trabalho, o trabalho também exige. As pessoas que te contratam, seja você um prestador de serviço, né? Seja você um trabalhador, né, de carteira assinada ou outra modalidade, elas querem o melhor da gente, né? De fato, o que as pessoas querem hoje, que você seja produtivo naquilo que você está oferecendo, e isso é justo, a gente tem que ser produtivo. Agora, a produtividade, ela não pode vir sem um equilíbrio de vida. O equilíbrio de vida e produtividade, eles têm que caminhar juntos. Ou eu diria que eles são quase que irmãos. Sim. Porque se você não tem equilíbrio de vida, isso vai começar a afetar a sua produtividade em algum momento, em algumas áreas da sua vida que são importantes, né? E se você tem equilíbrio de vida, mas você não está tendo produtividade no ambiente profissional, é porque tem algo profissional que você tem que avaliar, né? Aí é onde que entra toda a questão do desenvolvimento profissional, dos cursos, dos trabalhos que você, né, tem que perceber onde que você precisa melhorar a sua parte profissional. Então, caminhar junto, né? Hoje as pessoas falam, o pessoal não deveria afetar no trabalho, né? Mas não tem como, afeta, porque você leva seu corpo, você leva sua mente, você leva você. Então, se você não está alimentando bem, se você não está cuidando do seu sono, cuidando do seu físico, aquilo ali vai afetar a sua performance no trabalho. E o empresário, o líder inteligente também se preocupa com isso, com a sua equipe. Para quê? Para oferecer para a sua equipe a saúde mental, né? A saúde completa, para quê? Para que ele tenha funcionários que possam de fato dar o resultado que ele está querendo. Então, sim, ele precisa descansar, ele precisa ter férias, ele precisa cuidar da alimentação, da saúde, do físico e por aí vai. Tô certo nessa análise? Concorda? Absolutamente certo. É o que a gente falou, é o conceito de saúde, né? Então esse equilíbrio está totalmente ligado a ser saudável. A gente só vai ser verdadeiramente saudável não é tendo exames normais ou não tendo doença, é tendo justamente esse equilíbrio do biológico, do social e do mental, do psíquico ali, né? Maravilha, que coisa boa. Doutor Lindbergh, fala pro pessoal aí que quiser saber mais, né, sobre o seu trabalho, suas redes sociais, algum telefone do escritório, do consultório. Perfeito. Eu atendo na Salp Saúde, a clínica Salp Saúde de alto padrão. Nós ficamos ali, nós temos 2 unidades na Avenida José Corrêa Machado, ambas na Avenida José Corrêa Machado, ali de frente ao Shopping Bituruna, a primeira no número 1300 e a segunda no número 1350. Então, nosso telefone de contato é o 2100-2000, pode ter todas as informações via WhatsApp ou via telefone. E as redes sociais, a gente está muito presente lá no Instagram, no Facebook, é o @Dr. Dr. Lindbergh ou @salp.saúde. Aí, qualquer dúvida também, fica à vontade para me mandar algum direct, alguma mensagem, que vai ser um prazer ajudar. Que maravilha! E também, assim, acaba que a gente também se ajuda mutuamente, né? Eu pude ajudá-lo no processo dele de desenvolvimento de metas da empresa dele, né? Desenvolvimento da equipe, né? Então, processo de mentoria e de coach que também contribuiu muito para a empresa dele. Então, ele me ajudou nessa questão da produtividade e tem me ajudado. E a gente também pôde dar as orientações para que ele pudesse ter um atendimento como de alto padrão, que é o que ele sempre busca, não é isso? Sim. E assim, é o que eu já falei para você em outras oportunidades. Eu acho que a gente tem 2 maneiras de levar esse nosso desenvolvimento.
ou é sempre focar no que a gente faz muito bem. Eu acho que você lembra eu falando isso. Sim. E eu tinha esse perfil de sempre tentar fazer cada vez melhor o que eu faço muito bem. Ou é cada vez focar no que tá bom para ficar cada vez melhor, e aí a gente deixa um pouquinho de lado o que a gente acha que não tá tão legal. Sim. Né? Então a gente precisa focar um pouco e às vezes jogar luz no que a gente acha que não tá tão bacana, por mais incômodo que seja. E o mesmo vale para produtividade, para saúde, para esse equilíbrio de vida. Às vezes, como você falou, às vezes meu profissional tá tão bom que eu vou focar ali para ter um profissional cada vez melhor, mas o meu pessoal tá ruim, então talvez seja a hora de jogar um pouquinho de luz nesse pessoal. Ou eu sei que minha alimentação tá ruim, mas eu tô fazendo minha atividade ali, eu tô fazendo direitinho. Então deixa eu focar na atividade, talvez seja a hora de jogar um pouquinho de luz nessa alimentação e melhorar. Ou eu sei que meu sono tá ruim, mas eu tô me alimentando bem, mas o sono tá ruim. É hora de jogar um pouquinho de luz nesse sono. Então a gente sempre tem o que melhorar. Às vezes, por mais incômodo que seja, é a gente jogar um pouco de luz no que não tá tão bom. É a mesma coisa. Que maravilha. Gente, bacana. Eu tô falando que essa semana da produtividade, ela foi feita para ajudar você a ser mais produtiva, ter equilíbrio de vida e ser mais feliz. Então hoje esse bate-papo maravilhoso fala cada dia, né, uma dimensão que a gente traz da produtividade, nos alegra porque eu tenho certeza que está ajudando muita gente. E amanhã nós teremos a presença de Fal Borges, uma profissional especialista em organização, em organizar, né, a sua vida, as suas coisas. Ela vai nos ajudar a entender esse conceito de organização, quanto que a organização pode nos ajudar a ser produtivo. Então não perca, porque está maravilhoso. Lembrando que a nossa semana vai até sexta-feira, 5 dias maravilhosos, sempre às 7h30, às 19h30. E convide seus amigos, convide outras pessoas para participar, que eu tenho certeza que você vai estar contribuindo para a vida de muitas pessoas. Tá? Bom, quero agradecer, Dr. Lindbergh, se você quiser fazer sua despedida aí, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida, muito complicada, mas eu tenho certeza que o que você está fazendo aqui hoje, ou o que juntos estamos fazendo aqui hoje, está ajudando muita gente. Sim, eu acho que com certeza todos nós hoje temos essa vida corrida, mas Fal vai falar amanhã da organização, né? Então a gente se organizando, a gente consegue, e é muito importante a gente muitas vezes levar nossa mensagem a quem não tem acesso ao consultório. Sim. A gente não consegue atender todo mundo, a gente não atende todo mundo, e muitas vezes a gente precisa levar essa mensagem desse equilíbrio de vida, desse conceito de saúde para mais pessoas. Então sempre que o objetivo for esse, de levar um pouco de informação e de alguma maneira qualidade de vida para essas pessoas, pode sempre contar comigo. Foi um prazer imenso, espero ter ajudado. Ajudou muito, né? Gente, maravilha. Olha, deixa também o seu comentário aqui, fala o que você está achando da Semana da Produtividade. Vai lá no Instagram do Dr. Lindbergh, fala também o que você achou, né, da presença dele na Semana da Produtividade. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e amanhã estamos juntos, tá bom? Grande abraço. Um abraço, até mais.